Hoje é dia 13 de julho de 2016. O internauta deve ter percebido já há algum tempo que este narrador tem escrito pouco. Escreve pouco e fala bastante, porque falar é mais rápido e exige descortino físico menos extenuante. O pensamento vai diretamente do cérebro para o vídeo e a transmissão de ideias é bem menos extenuante para aquele que está a contar alguma coisa mais ou menos interessante, pouco importa, mas sempre alguma coisa. Os jornais só vêm trazendo tragédias e dramas. Aqui no país, explosões em empresas de segurança, com subtração de muito e muito dinheiro. Lá em Rondônia, os fazendeiros estão a se matar e proprietários de terras estão procurando preservá-las contra o desmatamento, à custa da pouca vigilância, inclusive da Polícia Federal, que não tem mãos a medir, principalmente porque está a extenuar-se no apagamento das desonestidades em terras mais sofisticadas dessa nossa brasilidade. Então, cortam-se árvores lá em Rondônia, porque a polícia está a não medir esforços para que não se corte a honestidade do povo brasileiro no resto do país. As coisas são assim. Falando em cortar ou descortar, vem em associação de ideias aquilo que se pode chamar de sugestão. Havia no país, até pouco tempo atrás, uma sugestão desmesurada à desonestidade pública, passando a falta de honestidade a ser lugar comum. Agora, a sugestão corporalmente disseminada e invadindo pequenos, grandes e plenos lares dos brasileiros é a sugestão a que se seja honesto, absolutamente honesto, seriamente obediente às leis, infinitamente posto num dimensionamento de imaculabilidade do trato da cidadania com o poder público. Isto é muito difícil, é coisa de santo, mas esse diário veio à mente ou à cabeça do narrador quando, de uma limpeza à biblioteca na manhã de hoje, tem talvez uns 12 a 15 mil livros que precisam ser tratados, como se fossem crianças, precisando ser bem nutridas. O narrador abriu a biblioteca hoje de manhã e encontrou um livro não aberto há muitos e muitos anos, livro adquirido em 1950, de Scipio Sighelli, A Multidão Criminosa, ensaio de psicologia coletiva. E na releitura deste pequeno volume, já antigo, já amalherecido com o tempo, o narrador encontrou o período que pode ser lido com uma certa dose de dificuldade, a menos que os óculos sejam achados, sobre governos excepcionais e governos medíocres. Isso enquanto Scipio Sighelli trata da multidão criminosa. Há um trecho a destacar. Scipio Sighelli
transcreve Stuart Mill, o governo da mediocridade não pode ser senão um governo medíocre. Nenhum Estado governado pela democracia ou por uma numerosa aristocracia nunca pôde erguer-se acima da mediocridade, nem na sua conduta política, nem nas suas opiniões e nos seus costumes, senão onde o povo soberano se tenha deixado guiar pelos conselhos e pela influência de um ou de vários homens de talento superior e mais instruídos que a generalidade. Isso quer dizer, segundo Stuart Mill, e de acordo ainda com seu seguidor Scipio Sighelli, que o povo tem o governo que quer ter. Em outros termos, se a população se enleva por determinada característica de um homem público e se deixa conduzir por este a ponto de se sobrepor à honestidade sobre quaisquer comportamentos demeritórios, este povo há de saber o que está fazendo. Desse um exemplo. O exemplo do superjuiz Sérgio Moro. O moço, quantos anos há de ter aquele rapaz? Uns 50 anos, 52, 49, por aí. Uma fisionomia séria, austera, ri pouco, trabalha muito e traz sob os sovacos todo o enlevo da honestificação do povo brasileiro, não, do trato do homem público com a nação brasileira. Imagine-se dentro desta perspectiva de sugestionamento que esse magistrado teça uma teia tão bem urdida, tão bem posta, que todos os magistrados brasileiros, mas todos mesmo, lhe queiram seguir os passos. Nós cairíamos com segurança num país paradisíaco, com todos os delinquentes recolhidos ao cárcere e com todas as pessoas boas, sãs de espírito, a perfilar indenes as calçadas da nossa pátria. É assim? Deve ser assim? O que seria se todos os juízes brasileiros, mas todos mesmo, na mesma dimensão, na mesma perspectiva, se inspirassem por sugestionabilidade na conduta do juiz Sérgio Moro? Foge a perspicácia deste antigo escrutinador prever o futuro. Já há iniciativas em juízes de primeiro grau, em magistrados de vilarejos, em promotores públicos de pequenas comarcas, no sentido de santificação do relacionamento do poder público com a domesticidade. Foge, repita-se, a perspicácia deste narrador saber o que viria a acontecer se todos os magistrados brasileiros seguissem os passos desse preboste, não, desse pretor. É uma palavra mais elegante, melhor composta e mais examinanda. O que teríamos? Todos os delinquentes presos,
todos os suspeitos condenados, toda a terra brasileira posta em solo fértil. A moda, por exemplo, da velha cidade do Porto, lá na Portucalha. O narrador se recorda de uma tarde ensolarada em que foi a uma feira livre lá no Porto, na cidade do Porto, e pretendeu dar uma gorjeta àquela vendedora que o supria de frutos muito bem postos. Por sinal, a mulher se enraiveceu, ficou zangada, porque o preço justo era aquele, nenhum ceitil a mais, e aquela oferta de espórtula, de pecúnia, a ofendia com muita severidade. Isso aconteceu também em Nova York, certa vez, 30 anos atrás, quando o escriba estava no bairro do Sorro, em Nova York, e pretendeu dar uma gorjeta ao garçom, que era chinês, siamês, japonês, mas oriental com certeza. A recusa foi séria, imediata e rebarbativa, porque naquele bairro ali não se dava e não se recebia pecúnia, além daquela fixada para a refeição. O narrador, o escriba, começa a pensar naquilo que constitui a honestidade extrema. O ser humano sem pecado. O homem e a mulher sem necessidade qualquer de se reprimirem em si quando tiverem vontade de atirar a primeira pedra. E começa a refletir para a ilustração, inclusive, daqueles que estejam a ter paciência de ouvir essas palavras mal ajustadas, começa a pensar, se tudo fosse assim, se a desonestidade fosse definitivamente inumada, e se todos vivêssemos num paraíso sem fim. Seria isto o ideal de relacionamento adequado entre o poder público e a cidadania? Seria a inacessibilidade da vitória ou do sucesso do ser humano descompensado com o agir bem? Seria o alcance do paraíso, do Valhalla dos vikings, e estaríamos no céu, sobre a terra. Este talvez o desejado juiz Sérgio Moro, lá nos Paranás da vida, e é o querer de todos aqueles que se devotam a um comportamento honesto e sem qualquer tipo de pecado. Fica aí o questionamento, fica a indagação. O que quer o povo brasileiro? Quer o líder sem um dó, sem um motivo, sem um ceitil de comportamento pecaminoso? Ou seria o desejado ser humano procurando livrar-se de seus pecados maiores e levando esta terra a um porvir menos desgastado no comportamento desairoso que muitos e muitos políticos tiveram? Isto aí é uma pergunta que se faz ao próprio juiz Sérgio Moro, ao moço que talvez, quiçá, esteja a completar seus 50 anos e esteja a pensar: quem sou eu? Sou o santo posto sobre a terra, aquele vestindo bata imaculada,
aquele que não tem segredos a guardar, pecados a purgar e somente ações meritórias a se conformar dentro da existência. Quem sou eu? Até onde vou? Teria sido eu construído, preparado e amadurecido com a ausência de conduta pecaminosa? Ou estaria eu próprio em luta constante com as minhas próprias falhas, a tentar ser, no mínimo, alguém a ser conduzido à frente, inclusive sugerindo comportamento igual aos meus semelhantes? É a indagação que fica a todos, ao juiz Sérgio Moro e todos aqueles pretores que, por hipótese, estejam a tentar imitá-lo. E tenho dito,